Os percevejos em Paris. Hotéis recorrem à tecnologia para frear o avanço desta praga. E o mais importante de tudo que não é só Paris, Londres também já está com esse mesmo problema, em razão de vários fatores climáticos e tudo mais. Também os pesticidas que foram proibidos, enfim, é uma enorme quantidade de fatores que surgiram essa praga de percevejos e insetos por todo lado em Paris. Também já está em Londres e está se espalhando para o mundo inteiro de acordo com como avança a temperatura. Inclusive agora, aqui no Brasil, já existem casos de avanços de insetos. Você mesmo, que é do Brasil, pode me entender ao ver que dentro da sua casa já começou a aumentar a quantidade de insetos. Ainda não é o tal do percevejo, que é muito mais nocivo, mas a quantidade de insetos você já sabe que aumentou em razão das chuvas, e aí a umidade, após vem o calor, umidade com calor, e toda essa situação de mofo, enfim, toda uma construção que é feita para que abriga essas pragas. São pragas, são seres vivos, claro, mas pragas para o ser humano. É isso que temos que entender, e Paris está enfrentando a pior fase. E quando lá fora eles enfrentam uma fase ruim, nós temos que pensar e começar a nos preparar aqui no Brasil. E a maneira mais fácil de se preparar é entender o que está acontecendo lá. Vamos então analisar aqui. Imagem mostra percevejos em laboratório construído para identificar a presença deles, que eles são muito pequenos. Douglas Shaw e Daniel Thomas, repórteres de negócios da BBC News, olha só. Repórteres de negócios estão investigando essas causas porque está atrapalhando o turismo, está atrapalhando os negócios em Paris, Londres e em outras cidades. Eu digo só as capitais ali, mas em outros locais também está ruim. Vamos lá. 17 de outubro de 2023, é bem novo este artigo. Vamos então, vamos lá. Abre aspas. Há 15 dias encontramos percevejos e é assustador, diz Max Macau, dono do hotel Monterey Paris Sud, localizado a 15 km ao sul de Paris. Você não sabe se os insetos estão se movendo entre os quartos, disse ele, que ainda teme ser processado caso um hóspede seja picado. A empresa dele é uma das muitas que procuram soluções em meio ao aumento de surtos relatados na França e no Reino Unido. São empresários que estão recorrendo a tecnologia, tanto antigas como novas, para detectar surtos precocemente, o que é vital impedir a propagação. Há uma preocupação crescente com a presença de insetos em hotéis e os governos locais estão sendo questionados sobre providências. A empresa de controle de pragas Rentokil disse ter identificado um aumento de 65% nos casos de percevejos no Reino Unido no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período no ano anterior. O Luton Council, uma autoridade do leste da Inglaterra, emitiu orientação aos moradores locais nessa semana sobre como lidar com o surto depois de identificar um número de alarmante de chamadas sobre percevejos. Malca ressalta que os hotéis em Paris normalmente identificam um caso por ano. É comum que hóspedes carreguem nas malas os insetos durante a viagem, geralmente no verão. No final, o empresário pagou 1.500 euros, cerca de 8 mil reais, a uma empresa de controle de pragas para erradicar os insetos antes que eles se espalhassem. O sucesso ocorreu depois que ele investiu em um novo tipo de tecnologia de monitoramento desenvolvido por uma startup do Reino Unido chamada Spulta. Isso permitiu que ele detectasse a presença de percevejos de maneira precoce. Olha a gravidade da coisa. Existem startups para esse tipo de situação. Ele está tão orgulhoso do seu sistema que tem adesivos no hotel para informar os clientes sobre a novidade. O chefe da Spulta, Robert Fries, disse que é vital detectar um surto antes que ele se espalhe. Abre aspas. Porque você pode passar de 2 para milhares de percevejos num espaço de meses. Uma fêmea adulta pode botar cerca de 400 ovos em seu curto período de vida. Uma questão de meses, dependendo da temperatura, os ovos demoram cerca de 2 semanas para incubar. Nossa, é rápido mesmo. O dispositivo Spulta da Malca é uma pequena caixa de plástico que contém um feromônio químico
desenvolvido para atrair percevejos nos hotéis. Os dispositivos são colocados entre os colchões e camas. Se um inseto entrar nele, uma pequena câmera tira uma foto e envia pela internet para um banco de dados central. Uma combinação de software de inteligência artificial e o olho humano confirma se o percevejo foi realmente capturado. Em caso positivo, um alerta é enviado para os celulares dos gerentes das unidades. Nossa, é como se fosse uma caça mesmo. É um pouco parecido com um teste de Covid, mas para percevejos, diz Fries. Uma vez detectado um inseto, pode ser tomadas medidas de controle de pragas com pesticidas químicos ou tratamento térmico antes de que o problema se espalhe. A intenção é que isso signifique que poucos clientes verão os insetos ou compartilharão experiências negativas nas redes sociais. A empresa pioneira nessa abordagem de detecção precoce é a finlandesa Valpas, fundada em 2013. Ela assinou acordo com muitos hotéis de luxo em toda a Europa. A empresa projetou uma armadilha para insetos conectada digitalmente e é integrada às pernas personalizadas para camas que ela também fabrica. A Valpas arrecadou cerca de 2 milhões de dólares e cerca de 10 milhões de reais em financiamento de capital de risco. Os insetos que sobem pela cama para picar humanos ficam presos em uma cavidade, enquanto as armadilhas enviam um sinal pela internet para alertar os donos dos hotéis. Assim como o Spot, o Valpas teve que superar a estigma em torno da ideia de que um hotel precisa ter um controle de pragas, pois isso não é a primeira coisa que você coloca nos anúncios. No entanto, à medida em que a questão dos percevejos ganha mais destaque no noticiário e nas redes sociais, muitas cadeias de hotéis veem agora como um mérito mostrar que estão sendo proativas em relação a essa questão. Errado ali. Outra forma popular de obter uma alerta precoce sobre percevejos não vem da alta tecnologia, mas do amigo mais antigo do homem. Demora cerca de 6 meses para treinar cães farejadores especializados em percevejos, mas depois de serem ensinados são altamente eficazes. Os cães não necessitam de manutenção e não correm o risco de sofrer falhas técnicas ou ficar offline. No entanto, eles não podem estar no local todos os dias e levam um certo tempo para averiguar um grande hotel, quarto por quarto. Cães farejadores. A Renton Kill está usando cães farejadores na luta contra percevejos. Usando um aspirador de mochila e técnicos treinados coletam uma amostra de ar, por exemplo, de um quarto de hotel. Essas amostras são enviadas para um local onde labradores, pastores alemães, beagles ou pastores belgas as cheiram e alertam seus treinadores. Para Blackhurt, chefe de academia técnica de controle de pragas da Renton Kill, disse à BBC que os cães detectam a presença de percevejos muitas vezes muito antes de um ser humano ser capaz de detectar qualquer sinais de alerta. O número de percevejos tem aumentado constantemente na última década e depois de uma queda durante a Covid, quando as pessoas não estavam viajando, houve um aumento acentuado a partir de 2022. Os insetos podem viajar em nossas roupas ou bagagens. O aumento das temperaturas globais também é um fator que estimula a proliferação. No entanto, apesar de um salto nos números acima dos padrões sazonais esperados, Blackhurst considera que o pânico no Reino Unido é ligeiramente exagerado. O risco de encontrar percevejos para quem visita locais no Reino Unido permanece baixo e, tomando algumas precauções simples ao pernoitar, os viajantes podem ajudar a se proteger, como examinar cuidadosamente a cama, os colchões, as áreas ao redor em busca de quaisquer sinais de percevejos, como manchas escuras, cascas fecais, exoesqueletos ou até mesmo insetos vivos. Kate Nichols, chefe do grupo comercial UK Hospitality, disse à BBC que não há indicação de que hotéis do Reino Unido estejam enfrentando ao mesmo problema que os franceses e disse que o setor tem processos robustos de limpeza e higiene em vigor. No entanto, qualquer ansiedade causada por surtos será preocupante para uma indústria que tem estado sob enorme pressão financeira devido às questões como a pandemia e a redução do custo de vida. Encontrar dinheiro para pagar por sistemas de detecção de percevejos pode parecer um exagero para muitos donos de hotéis. No entanto, a potencial queda nas receitas, caso sua reputação seja afetada por um surto de percevejos, também precisa ser levado em conta, argumenta Fries da Spolta. Inclusive, um método que a empresa usa para detectar novos clientes potenciais entre os hotéis é pesquisar no TripAdvisor para encontrar comentários de clientes reclamando dos percevejos. É óbvio que eles não iriam dizer se o surto já está lá no Reino Unido, mas há relatos sim que já existem muitas pessoas reclamando dessa situação no Reino Unido.